Bom dia, amados. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja com a sua família, em nome de Jesus. Que alegria, que grande privilégio nós estarmos aqui na presença do nosso Pai. Quando nós estamos reunidos em o nome de Jesus, tem uma promessa. Ele diz que ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então receba essa promessa para a sua vida nesse dia. O Senhor está ordenando a bênção e a vida para sempre sobre você, sobre sua família, sobre tudo que envolve seu nome. Essa é a promessa dele para você hoje. E nós podemos nos alegrar porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós nessa manhã. Nós podemos nos alegrar porque o Senhor nos despertou com vida e nós podemos estar aqui para receber tudo aquilo que Ele quer segregar nos nossos corações. Amém? Alegria ter cada um de vocês aqui, amigas queridas aí já entrando. Que privilégio, eu sinto muito agradecida, muito honrada por Deus pela vida de cada um de vocês. Como é bom nós pararmos todos na quinta-feira, nesse horário, e ter esse encontro na mesa com o nosso papai. Ele nos chama pelo nome, ele marcou esse encontro conosco e ele quer falar aos nossos corações. Amém? Nós iniciamos agora em outubro uma nova série, uma série muito poderosa. Você sabe que tão interessante que já tem tempo, né? Já tem mais de ano que a gente tem vindo, né? Fazendo lives devocional e sempre o Senhor, eu tenho um tempo de oração e o Senhor vai colocando os temas das séries, né? Para cada mês. E a primeira vez que Deus colocou esse tema, perdão. E quando eu chega o mês, né, e a gente começa a preparar sobre esse tema, estudar sobre o tema, aquilo vai crescendo no meu coração. E ontem eu estava assim muito grata diante de Deus, que eu falei, Pai, se esse tema não for o mais importante que até hoje nós já estudamos, é um dos mais. Porque perdão, ele é princípio, é fundamento da nossa fé. Quando nós vamos estudar perdão, amados, como que isso é poderoso para as nossas vidas, como nós precisamos aprofundar nesse assunto, aprender e viver esse perdão que vem de Deus. E os devocionais já começaram, né, dia 1º, e tem sido maravilhoso, cada palavra, né, hoje é o 3º dia, cada palavra, que ministração linda, como o Senhor já tem falado. Eu já tenho recebido, né, notificações de pessoas que já estão sendo ministradas poderosamente pelo Senhor. E eu creio que esse mês vai ser realmente um divisor de água em nossas vidas, na vida de muitos, todos aqueles que se expõem à palavra de Deus, o Senhor faz. Então eu quero declarar que seu coração é esse, que se expõe na presença do Senhor e Ele fará na sua vida, fará através de você, fará na sua família, fará nos seus negócios, em nome de Jesus. Vamos orar que eu quero entrar aqui no nosso estudo. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, nessa manhã. Pai, eu quero te render toda honra, toda glória que só o Senhor merece. Pai, eu coloco a minha vida agora na tua presença e eu te clamo, Pai, que não seja nada de mim, mas que seja tudo do Senhor. Que seja a manifestação do teu amor, da tua graça, que seja o Senhor, ó Pai, a falar em cada coração que está aqui. Ministra, Pai, nós necessitamos de Ti, nós necessitamos da Tua intervenção. Vem, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Move, Pai, em cada coração que está aqui, em cada família aqui representada. Eu quero declarar o toque do Senhor sobre cada vida. O Teu toque, ó Pai, é suficiente para transformar os nossos corações.
Nós queremos ser totalmente transformados pelo Senhor. Move nesse lugar, ó Pai, move em nossas vidas, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. E nós queremos Te dizer, ó Pai, que nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que todo bloqueio, toda barreira que possa existir em nossas vidas, nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Arranca, destrói com toda barreira, destrói com toda fortaleza. Nós queremos estar totalmente livres na Tua presença para viver o Teu reino nessa terra. Fala conosco, nós Te clamamos. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, aciona esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Convide o máximo de amigas, de parentes que você conseguir agora. Convide para esse momento aqui. Esse momento é precioso. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará nessa manhã. Então convido o máximo de gente que você conseguir acionando esse aviãozinho. E eu quero a sua participação na live comigo. Aquilo que Deus falar no seu coração e que você concorda, você vai dizer amém, ou você vai acionar esse coraçãozinho, mas participa. É tão importante quando nós interagimos com aquilo que Deus está fazendo, é o nosso amém, tá bom? Então vamos iniciar com a nossa primeira live sobre perdão. Esse mês todo vai ter muita ministração que virá até nós. E para falar de perdão, eu quero só iniciar te lembrando de algo. Muitas vezes, o nosso desejo, o desejo de todos é ser abençoado, é ter orações respondidas, mas muitas vezes nós não entendemos por quê. Nós sentimos a nossa vida travada, parece que não rompe. Você ora, a sensação que você tem é que não tem resposta. Você pede, parece que não acontece. Você sente que como se tivesse um bloqueio para a bênção chegar até a sua vida. E nós vamos entender hoje que o maior bloqueio, presta atenção nisso, o maior bloqueio para o nosso livre acesso com Deus, livre acesso ao trono do Pai. O maior bloqueio para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, já estabelecido desde a eternidade, é a falta de perdão. A falta de perdão, nós vamos entender hoje como isso é um assunto tão sério para Deus, como isso traz consequências sérias para as nossas vidas. E infelizmente muitos de nós não damos a importância que isso tem. Nós achamos que o que fizeram comigo, o outro não merece perdão, o outro não pode ser perdoado porque foi muito grave o que ele fez comigo. Mas eu quero te falar que independente da gravidade do que fizeram com você, o maior beneficiado com o perdão não é aquele que você está liberando, mas é você mesmo. Quando você libera perdão, a sua vida que fica livre. Então muitas vezes você quer punir o outro não liberando perdão, achando que o outro não merece. Quem está sofrendo com isso é você. A Joyce Meyer, muitos anos atrás, eu li um livro dela que ela dizia assim, ficou marcado para mim, que o não perdão é como se você tomasse veneno e ficasse olhando para o outro que te ofendeu, esperando que o outro morresse. Mas na verdade, quem morre é você mesmo. É você que vai morrendo um pouquinho a cada dia. O não liberar perdão é como se você pegasse cada ofensa que te fizeram, você pegasse uma pedra representando cada ofensa. E você vai escrevendo no nome nessa pedra de cada ofensa que você recebeu. E você vai guardando essas ofensas num saco.
E você põe esse saco nas costas e tudo que você for fazer, você vai sair carregando esse saco. Ele não sai de perto de você. Você vai dormir com esse saco. Você acorda com ele. Tem lugares que você chega que não cabe aquele saco que você está carregando. Você está numa festa, você está carregando aquele saco. O não liberar perdão é exatamente isso. Você carrega aquele peso, aquilo lá vai tirando suas forças, vai trazendo fadiga para o seu coração, desânimo. A palavra de Deus diz em Salmos que enquanto nós calamos o nosso pecado, porque falta de perdão é pecado, enquanto nós calamos, até os nossos ossos envelhecem. A doença é comprovada, doenças emocionais, e essas doenças emocionais passam para o físico pela falta de perdão. Tem muita gente doente nesse mundo, padecendo por falta de perdão. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento. Eu quero declarar que essa palavra de hoje, ela vai trazer, vai esclarecer, trazer luz para o seu coração de tal maneira que você vai poder ajudar outras pessoas com aquilo que você vai receber hoje. Quando as pessoas estão doentes, enfermas, porque não conseguem liberar perdão, porque acham que o outro não merece. Meus amados, eu quero te dizer hoje que o Senhor quer te libertar disso. Ainda que o outro fez foi feio demais, mas você merece ficar livre desse peso que você está carregando. Para de dormir com o seu ofensor, para de carregar o seu ofensor por onde você passa, por onde você anda. Você precisa ficar livre disso. O Senhor quer trazer libertação sobre a sua vida. E eu quero hoje estar estudando com você, eu vou falar sobre algumas referências bíblicas que nós vamos ver que a falta de perdão pode causar na minha vida, quais as consequências que ela traz para mim e como isso é sério diante do nosso Pai. Eu quero iniciar em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 25. Se você tiver condições, você anota aí para depois você ler de novo e você meditar mais sobre isso, e que essa palavra, antes de anotar de tudo, que ela realmente caia no seu coração. Obrigada, Dila. Aqui diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Aqui está dizendo que quando fala ouviram o que foi dito aos antigos, é na antiga aliança, que foi dito pela lei, através de Moisés, dizia não mate. Mas Jesus, e diz assim: e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, Jesus falando. Quando Jesus está falando, ele está falando agora da nova aliança, é para os dias de hoje. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha como isso é sério. O Senhor está dizendo aqui que eu quero ler só mais alguns versículos antes de comentar. No 23 fala assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora. O Senhor está dizendo que primeiro ele compara a ira, a falta de perdão com homicídio. Ele diz que o julgamento vem para estes que guardam ira,
por aqueles que não perdoam. O julgamento vem, e aqui nós vimos que é sério o que o Senhor está colocando aqui que vai acontecer. E ele continua falando, olha, se você está na minha casa, se você quer ofertar, nem a sua oferta é aceita se você não reconciliar primeiro com seu irmão. Se você não liberar perdão primeiro para o seu irmão. Nós temos que entender que o nosso acesso com Deus passa pelo nosso acesso com os nossos irmãos. Aqui fala assim, vá sem demora e faça um acordo. Reconcilie para que você continue, para que você não fique preso, para que você não esteja debaixo de julgamento. Vá e reconcilie com seu irmão. Libere perdão para o seu irmão. Nós vemos aqui então que a não reconciliação, a falta de perdão, o Senhor compara, ele nivela com o homicídio. É muito sério isso. E muitos cristãos não têm enxergado a seriedade que é a falta de perdão. Muitos cristãos não querem chegar num lugar porque tem alguém que fez mal para ele. Muitos cristãos não querem passar no lugar, não frequentam tal lugar porque tem alguém que fez mal. E ele não suporta encontrar com aquela pessoa. O Senhor fala, não adianta você vir oferecer oferta se primeiro você não consertar com seu irmão. E diante dessa realidade que o Senhor traz, não tem como um cristão pensar em não perdoar, em viver nessa prática do não perdão, diante dessa seriedade que Deus traz para nós, desse nivelamento que Ele faz com o homicídio. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 e 15, eu quero ler com você. Aqui diz assim, procurem viver em paz com todos, não é com alguns, não é com os que fazem bem a você, não é com os que você gosta de estar perto. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor está dizendo aqui, procurem viver em paz, amados, Deus está falando do nosso relacionamento com aqueles que nós convivemos, com aqueles que passam pelas nossas vidas, sem ter nenhum obstáculo, um relacionamento livre, um relacionamento sereno, um relacionamento em paz, sem guardar ira, sem guardar rancor. E aqui ele continua dizendo no 15, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha como isso é sério. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Senhor amado, é muito sério. Aqui o Senhor está deixando claro, viver em paz é o que vem antes de cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Quando você não está em paz com seu irmão, com aqueles que você convive, irmão eu falo, aqui fala todo ser humano que você convive, alguém que já passou pela sua vida, alguém que já pisou na bola com você, alguém que fez mal para você, alguém que já caluniou, alguém que já falou mal, alguém que já fofocou, alguém que já te feriu gravemente no seu coração, alguém que já te prejudicou em alguma área da sua vida. Isso faz parte do todos. O Senhor fala assim, olha, procure viver em paz com todos, independente do que fizeram, do que cabe a você, da sua parte, é viver em paz.
O Senhor fala, seja pacificadores. O Senhor fala, o que depender de você, tenha paz com todos. Então nós precisamos viver nessa paz para quê? Para que a graça de Deus não se afaste das nossas vidas. A falta de perdão afasta a graça de Deus de nós. A graça de Deus, ela é o perdão de Deus, ela é manifesta no amor de Deus. Quando nós não vivemos em paz, essa graça é afastada de nós. Quando você retém o perdão, essa graça, ela é afastada da sua vida. E o Senhor diz aqui que, através do autor de Hebreus, que essa graça, ela afasta, o perdão de Deus é afastado de nós. Nós vamos ver mais para frente como que o não perdão, o que nós não praticamos, também é bloqueado o perdão de Deus para nós. Aqui nesse texto nós podemos entender que quando você não vive em paz, quando você não libera perdão, a graça de Deus afasta, você deixa aquilo ficar no seu coração, a amargura no seu coração, porque a falta de perdão gera amargura no coração. Nós lemos lá no primeiro texto lá de Mateus que fala assim, olha, vai rapidamente, conserta com seu irmão. É para hoje, não demora não. Conserta o que você tem que consertar para que a amargura não fique no seu coração e ela venha criar raízes. Mas depois que cria raiz é muito mais difícil o conserto. Então seja rápido em perdoar. Mas se você deixou, a raiz de amargura já brotou, essa raiz de amargura ela começa a contaminar não só você, mas todos que estão ao seu redor. Você começa a olhar através da amargura, você começa a enxergar as pessoas através da sua amargura, através da sua ferida, você começa a falar através da sua amargura, daquilo que está no seu coração. E isso vai contaminando todos que estão por perto. Mas em Jesus há conserto. Em Jesus sempre é tempo de liberar perdão e arrancar essa raiz de amargura com tudo que ela já brotou e já raizou dentro de mim. Maior é o poder de Deus para liberar perdão, trazer conserto, cura para o nosso coração do que a amargura que ficou aqui dentro. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de toda amargura nós colocarmos ela exposta diante de Deus para que o perdão dele venha sobre nós e a nossa vida seja totalmente liberada e a nossa conexão com a graça de Deus seja restaurada. Nós precisamos entender e não esquecer disso. A falta de perdão, a falta de viver em paz compromete a nossa relação com Deus. A graça dele é afastada de nós e nós somos contaminados. Toda a nossa vida é contaminada. Sim, Patrícia, essa live vai ficar salva, viu? E nós precisamos, queridos, entender que a nossa relação na horizontal, que é com nossos irmãos, com aqueles que convivem com nós, ela afeta a nossa relação na vertical, a nossa relação com Deus. Aqui em Hebreus deixa isso claro. Quando nós não liberamos perdão, nós não temos paz com o irmão, a nossa horizontal ela está obstruída e isso obstrui também a nossa relação na vertical com o nosso Deus, porque a graça dele, que é manifesta em nós, ela é afastada das nossas vidas. Misericórdia. Nós precisamos dessa graça do Senhor. Não perdoar, nós precisamos então deixar claro que é um grave erro. Não perdoar é pecado. E eu quero ler com vocês em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. O Senhor diz assim: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Amados, se existe contenda, se existe ira, isso significa que não houve perdão. O Senhor não vai aceitar as mãos levantadas. O Senhor não vai responder
as orações. Por isso que ele fala, vá depressa, conserte, porque a falta de perdão tem um bloqueio geral nas nossas vidas. O Senhor fala, ele é muito claro, quero que levanta mão santa, sem ira e sem contenda. Aí esse que perdoa, ele está liberado para levantar essas mãos e orar em todo lugar. Amém? Glórias a Deus. E nós vamos ver as consequências desse perdão, continuar vendo, né? Em Mateus 5 nós vimos que a falta de perdão nos leva ao julgamento e ao inferno. É o que nós lemos lá em Mateus 5, versículo 22. Agora eu quero ler com vocês Mateus 18, 23 e 35. Nós vamos ver aqui uma consequência séria da falta de perdão. Mateus 18, versículo 23 ao 35. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Esse servo aqui, ele devia muito, 10.000 talentos é muita coisa. Ele tinha que vender a vida dele, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha, e ainda assim era pouco. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, bem menos, né? É uma pequena quantidade em relação ao que ele devia. Ele, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, o conservo fez a mesma coisa que ele tinha feito com seu senhor. Caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Nós vimos aqui que ele recebeu misericórdia de uma dívida enorme e uma dívida pequena. Ele não queria exercer com misericórdia. Queridos, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Sabe o que acontece? Deixa eu dar uma pausa aqui, que o Espírito Santo está movendo aqui. O que Deus já perdoou em nossas vidas e continua perdoando, amados, era uma dívida impagável. Não tinha como nós pagarmos para o Senhor. Nós tínhamos um escrito enorme de dívida contra nós. Mas sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário? Nós não tínhamos nada para oferecer, nós não tínhamos condições de pagar, tudo que nós fizéssemos não seria suficiente. Na cruz do Calvário, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele rasgou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Ele nos perdoou quando nós não merecíamos, quando nós não tínhamos condições de pagar uma dívida impagável. E agora, hoje, as pessoas, nós continuamos falhando com Deus, Ele continua exercendo misericórdia e compaixão para conosco todos os dias. Quantos pensamentos ruins vêm, quantas atitudes, quantas palavras às vezes dura. Eu acredito que não acontece só comigo. Às vezes você fala e fala: por que eu falei desse jeito? Depois você fala: nossa, não podia ter falado assim. Mas o Senhor já pega isso, já nos perdoa e nos dá outra chance. Fala: vamos embora, filha, eu estou com você, tem conserto para a sua vida. Ele nos perdoa e vai nos dando chance. E às vezes o que fazem conosco, comparado ao nosso pecado diante de Deus, é tão pequenininho. É igual esse conservo aqui. A dívida dele era 100 denários, do outro era 10.000 talentos, era algo enorme. E às vezes nós estamos retendo, igual esse homem que fez. Não, você não merece perdão.
Você não merece perdão que você fez comigo. E a gente fica remoendo aquilo dentro de nós e fala, como que ele teve coragem de fazer isso comigo? Isso não merece perdão. É imperdoável. Mas aqui o Senhor está nos alertando. Dívida grande é a nossa para com Deus e nós somos perdoados. Nós não podemos reter o perdão para aquilo que fazem ou fizeram conosco. Tem coisa, amado, que fizeram conosco lá na infância. E tem pessoas doentes que não rompem porque não conseguem liberar perdão. Tem abusos que aconteceu na sua infância. Coisas graves realmente que fizeram. Às vezes foi pai, tio, parente, amigo do pai. Às vezes você foi exposta indevidamente. Coisas que fizeram, quantas coisas. Você foi abandonada, você foi rejeitada, desprezada. Você foi traída. Amados, mas nós temos que lembrar que o grande perdão já foi liberado sobre nós. E esse amor de Deus em nossas vidas nos capacita para nós exercermos dessa mesma compaixão e misericórdia e liberar perdão para com aqueles que nos ofenderam. Enquanto nós não perdoamos, nós vamos ver aqui o que acontece com as nossas vidas. Aqui diz assim, vendo seus companheiros, continuando aí no versículo 31 do capítulo 18 de Mateus, vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão com seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Tem versão que no lugar de carrasco fala atormentadores, torturadores, verdugo. Sabe o que significa? Que nesse lugar onde está os carrascos, verdugos, torturadores, é um lugar onde os demônios têm autoridade para trazer tortura, para trazer deixa eu ver como que eu coloquei aqui, para realmente trazer aquela vida oprimida. É um lugar onde as trevas têm domínio, verdugos. Então, meus amados, esse lugar de falta de perdão, você é exposto às trevas, porque no reino da luz é um reino onde o amor lidera, onde o perdão acontece. Se o amor de Deus habita em nós, uma vez que nós somos perdoados de uma dívida impagável, esse amor que inundou o meu coração, essa compaixão, essa misericórdia, tem que estar em mim de tal maneira, não só para ficar em mim, mas para mover, espalhar através de mim e alcançar as vidas. Uma vez que nós retemos o perdão com alguma falha que fizeram conosco, a nossa vida fica retida nesse lugar. Isso é muito sério. Às vezes nós não entendemos por que tanta opressão, porque eu estou nesse lugar que eu sinto mal, as coisas estão ruins. Sonda o seu coração. Vê se não existe aí falta de perdão. Vê se não existem situações que você precisa liberar perdão, assim como o Senhor te perdoou. E aqui no último versículo 35 diz assim, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Aleluia.
Meus amados, aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, nós lemos assim: se é que de fato, não, espera aí, 4:26, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Se você não perdoa, se você deixa a ira ficar, ela brota, ela transforma em amargura, aquilo lá brota no seu coração, você já deu lugar ao diabo. A graça de Deus já faz toda a sua vida. Nós vemos lá naquele versículo que a graça se afasta quando você não há conserto, quando você não vive em paz com seu irmão. E no versículo 32, diz assim: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não deixe a ira para o dia seguinte. Em Mateus 5:25 diz assim: resolva o mais rápido. Se te ofenderam, se você fez alguma coisa, resolva o mais rápido. Não deixe a ira ficar aí, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nós vemos aqui que a falta de perdão nos leva a uma prisão espiritual. A nossa vida fica atormentada pela falta de perdão. E aqui fica claro para nós que perdão não é uma opção, perdão não é só um conselho que Jesus traz para nós, mas é uma ordem que ele dá, é uma ordenança. E o não perdão significa desobediência, significa estar em pecado, significa estar fora da graça de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, nós vemos que isso aqui é uma oração diária. Ele fala assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Reino de paz, amor e justiça. Reino de paz, ter paz para com todos. Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando ele fala para você perdoar, é o melhor que ele tem para você. Seja feita a sua vontade, estabeleça a sua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então essa oração é diária. Aqui está falando o pão de hoje. Nós precisamos orar hoje, todos os dias, essa oração: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, eu quero viver esse reino de paz, de amor e de justiça. E aqui continuando fala assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amados, tem assim como. Significa, assim como você perdoa os seus devedores, assim como você perdoa aqueles que te ofendem, o Senhor vai te perdoar. Como que está a sua vida nessa área de perdão? Você tem convicção de que você está totalmente perdoada pelo Senhor de tudo que você faz? Você tem perdoado, porque assim como nós perdoamos, o Senhor vai nos perdoar. A falta de perdão com os nossos irmãos impede o perdão de Deus para nós. Ontem eu ministrei essa palavra, esse versículo, na vida de uma pessoa, por questão de falta de perdão. E ela falou: não é bem assim. Mas eu quero te falar, amados, que a palavra de Deus diz isso. E o que ela diz é bem assim. A falta de perdão traz um bloqueio para a sua vida. Você fica afastado da graça de Deus. Isso é muito sério. O Senhor deixa claro para nós aqui: perdoa assim como eu te perdoo. Se o reino de Deus está na minha vida, eu tenho pedido o reino de Deus, paz, amor, justiça, reino de alegria. Isso que está em Deus está em mim, ela habita em mim, e isso me capacita. Tem situações que realmente são difíceis de perdoar, mas não é na nossa capacidade, não é pelo nosso sentimento, não é pela nossa vontade,
mas é pela decisão de obedecer a Deus. E quando você posiciona na decisão de obediência, porque você sabe que isso que o Senhor pede para você, Ele mesmo te capacita. É o poder dele que vem e opera na sua vida e através da sua vida, para que esse perdão seja liberado. O Senhor fala que Ele perdoa os nossos pecados e desses pecados Ele não se lembra mais. Ele diz que lança no lugar que não tem jeito de trazer de volta. O Senhor tem amnésia? Não tem. Mas Ele está nos ensinando que o perdão dele é tão de coração que Ele não vai ficar falando mais dos erros que você fez. Ele não fica te olhando e falando, não, mas teve um dia que você fez isso. Teve um dia, você está errando de novo. O Senhor não. E muitas vezes nós vamos para esse lugar. Quando a pessoa que convive conosco, ela falha de novo e de novo, a gente quer trazer a lembrança dela todas as vezes que ela falhou. Isso não é perdão. Se falhou hoje, você vai perdoar hoje. Acabou. Amanhã é novo erro. Você vai perdoar de novo, porque todos nós estamos sujeitos a errar todos os dias. A palavra de Deus diz assim, o que está de pé, cuide para que não caia. Mas significa que pode cair. Por isso que Ele manda, cuide para que não caia. Nós estamos sujeitos a errar, a falhar com o outro e o outro também a errar conosco. Mas nós temos um Deus que é o nosso socorro bem presente, que nós podemos clamar a Ele, e Ele vem e libera o perdão sobre nós, e através da intervenção dEle é possível liberar todos aqueles que nos ofendem. Todos. Ele fala, busque a paz, viver em paz com todos. E aqui, continuando nessa oração do Pai Nosso, ele fala assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixa, Pai, cair em tentação de guardar ira, de guardar amargura, de guardar ressentimento. Nos livre desse mal. Nós não queremos ficar afastados da Tua graça. Nós precisamos orar isso todos os dias. Pedir para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Fazer a oração de Davi. Vê se há em mim algum pontinho de falta de perdão, porque eu quero estar livre, eu quero liberar perdão para todos aqueles que me ofenderem. Eu quero estar pronta para perdoar. Eu quero estar pronto para exercer compaixão, para exercer bondade. Não é no merecimento do outro, mas é na minha decisão de obedecer a Deus. E eu obedecendo a Deus, o maior beneficiado com isso sou eu mesma. Eu não fico nessa gaiola da prisão, mas essa gaiola é aberta diante de mim para me voar os voos altos que Deus tem preparado para mim. Ele fala que tem para nós caminhos altos, os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso, mas para nós vivermos tudo que ele tem para nós, nós precisamos liberar esse perdão, estar livre de toda raiz de amargura, de tudo aquilo que tem nos aprisionado nessa falta de perdão, em nome de Jesus. E eu quero te dizer que eu estou aqui hoje para te ajudar. Se você caiu nesse lugar, nessa prisão da falta de perdão, eu quero te ajudar a sair desse lugar e te ajudar para você não cair nesse lugar, que essa palavra venha sedimentar o seu coração, venha sedimentar a sua fé, para que você olhe tão somente para o Senhor e queira viver de acordo com a vontade dele, queira viver o reino dele aqui nessa terra. Não fica dizendo que é difícil perdoar, é difícil, não, mas é porque você não sabe o que eu passo, você não sabe como que é lá em casa. Minha amada, ninguém tem que saber, quem precisa saber é Deus. É aquele que você coloca diante dele as suas dificuldades, mas coloca também diante dele a sua vontade de obedecer, perdoando, não guardando raiz de amargura, liberando as pessoas para que elas sejam livres. Cada vez que você libera uma pessoa, você está liberando a si mesma. E eu tinha algumas áreas da minha vida, quando eu converti, que eu tinha dificuldade, eu achava que seria impossível de perdoar. Algumas coisas que aconteceu na minha infância, na minha adolescência com meu pai, e com isso me impedia até de ver Deus com aquele pai amoroso e pai bondoso.
Mas à medida que eu fui recebendo a graça, a misericórdia do Senhor, eu entendi que o meu pai, ele me deu o que ele tinha para dar. Do que ele recebeu do pai dele, é o que ele tinha para me oferecer. Mas a partir de mim, a história podia mudar. Porque eu conheci um Deus de amor, um Deus perdoador, e através desse amor eu podia liberar por todas as falhas que meu pai cometeu. E eu podia, a partir de então, ter uma vida diferente e a partir de mim exercer perdão para todos aqueles que já me ofenderam e os que viriam a me ofender ainda. A partir do Senhor, a partir dele em nós podemos ter uma vida diferente. E às vezes você fala assim, não, eu tenho uma falta de perdão, porque o Espírito Santo vai estar sondando o seu coração e ele vai te revelar, viu, meus amados? Ele vai te revelar onde há falta de perdão e que você precisa liberar. E às vezes você pode falar assim, não, mas eu tenho aqui um entrave na minha vida, uma falta de perdão, mas a pessoa já até morreu. O Senhor conhece o seu coração. E você, mesmo que a pessoa já tenha morrido, você não tenha condições de liberar o perdão para ela, não teve condições de liberar em vida, faça isso, mesmo que ela não esteja mais aqui. Dobre seus joelhos e fala, pai, eu entendi tudo, pai, eu não quero ficar afastado da tua graça, eu não quero mais guardar essa amargura no meu coração, essa falta de perdão no meu coração. E hoje eu me posiciono em obediência. Eu quero liberar perdão. Eu me posiciono. Ainda, meus amados, que você não sinta desejo, mas você vai posicionar em obediência, por entender que isso libera a sua vida. E começa a liberar perdão. Vai falando o nome, tranca a porta do seu quarto, ajoelhe e faça isso diante do Senhor. Queira ficar livre, queira sair dessa prisão onde você foi colocado pela falta de perdão. Começa a liberar perdão hoje para todas aquelas pessoas que te ofenderam, ainda que elas já tenham partido, já tenham falecido, mas libera perdão. Fala, pai, eu estou aqui liberando perdão, eu libero perdão, e vai nomeando. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Se preciso for, você chore, rasgue seu coração, mas não aceite mais ficar aprisionado nesse lugar, longe da graça de Deus. Assim como você perdoa, o vosso Pai vos perdoará. Libera o perdão hoje. Nós temos a história de José na Bíblia, uma história tão forte. Aquele homem, ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Ele foi jogado numa cisterna. Porque ele errou? Não. José fazia tudo certo. Sabe por que os irmãos dele tinham inveja dele, queriam o mal dele? Não é porque ele fazia alguma coisa errada, mas era pelo que ele carregava. Ele carregava a essência do Senhor. Ele era amado pelo pai dele. O pai dele quis fazer uma túnica para ele porque ele era muito especial. E as pessoas tinham inveja dele, queriam fazer o mal para ele. Lembre dessa palavra de José. Muitas vezes as pessoas estão tramando mal e fazendo mal e maldade com você e querendo você longe. Não é pelo que você fez. Não fique se culpando. Mas é pelo que você carrega. Às vezes o que nós carregamos traz inveja, traz incômodo na vida do outro. Você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso. E dessa presença você não pode abrir mão. Você pode ser até rejeitado pelas pessoas, mas o importante é você estar conectada com seu Pai. Deus cuida daqueles que fazem mal contra você. Deus cuida do seu coração. E sempre que possível, vai liberando perdão para essas pessoas, porque Deus está com você, está cuidando de você. José, ele foi jogado na cisterna. Depois os irmãos dele falaram, não, jogar aqui não. Ele vai morrer aqui, vão vender. Venderam ele como escravo para o Egito. Mas o que Deus tinha para Moisés, para José, era muito maior do que a maldade que os irmãos dele faziam contra ele. Deus tinha planos para Moisés.
O que Deus tem para sua vida, nada pode impedir. Por isso você não pode aceitar o lixo que jogaram sobre você, você ficar carregando. Você não é um caminhão que carrega lixo. Você é o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Então não deixe esse lixo que jogam sobre você cair para o seu coração. Eles podem até jogar, mas vai ter um bloqueio para não entrar no seu coração. Você está blindado com o sangue do Cordeiro, o amor do Senhor cobre a sua vida. Então você pode guardar o seu coração para que esse mal não chegue até você. José, aconteceu tudo de ruim com José. José foi vendido como escravo e ele chegou naquela terra estranha como escravo. Ali continuaram tramando mal contra José. José fazendo só o que era certo. José foi parar numa prisão. E depois da prisão, José fazendo o que era certo. José não abria mão de obedecer, de manifestar a glória de Deus, independente da circunstância, independente do que faziam contra ele. Meus amados, o que fazem contra você não pode determinar quem você é. Tenha convicção de quem você é em Deus e prossiga, não deixe nada penetrar no seu coração para estragar a essência que Deus colocou em você. José passava pelo dia mau, mas em todo o tempo ele manifestava aquilo que ele carregava. José foi colocado num cargo mais alto que havia no Egito, o cargo que Deus tinha para ele. Mas José se submeteu a todos os processos, glorificando a Deus, sem deixar que os ressentimentos, as amarguras, a maldade que faziam contra ele, crescesse no seu coração. E José foi colocado no cargo mais alto. Ali era o lugar. Ali naquele lugar, os sonhos que Deus tinha sobre Moisés realizaram. Ali naquele lugar, as promessas que Deus tinha para Moisés aconteceram. Meus amados, tudo que trama contra você, tudo que você passa nessa vida não pode impedir o que Deus tem como plano sobre sua vida. Entenda que até os processos difíceis que você passa, até a maldade que fazem contra você, está contribuindo para você chegar no lugar que Deus tem para sua vida, que é um lugar de honra. José, quando estava naquele lugar, cumpriu a palavra, o sonho que Deus tinha trazido para o coração de José e que os irmãos dele tinham abominado aquele sonho. E naquele lugar chegou o momento da fome acontecer e os irmãos dele foram lá. Quando os irmãos dele chegaram, meus amados, se José tivesse com o coração ferido, cheio de amargura, de raiz, o que ele ia fazer? Chegou agora a hora da minha vingança, agora eles vão ver quem que eu sou. Mas não, José manteve a essência, ele carregava a presença do Deus Todo-Poderoso. E ali junto com os irmãos, quando ele reconheceu os irmãos e os irmãos não reconheceram, porque ele estava com aquelas vestimentas de governador, José tentou ocultar quem que ele era, mas ele não conseguiu por muito tempo. A palavra de Deus diz em Gênesis que José não conseguiu conter. E José, ele falou para os irmãos dele, olha, eu sou aquele seu irmão. Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo, aquele que vocês jogaram no cisterna, aquele que vocês jogaram. Mas eu quero te dizer que eu estou aqui porque todo mal o Senhor reverteu em bem. Foi para essa hora que o Senhor permitiu todas essas coisas. E José ainda quis cuidar do coração dos irmãos. Falou, olha, como está o nosso pai? Voltem, mas não briguem entre vocês. Não se irritem entre vocês. Porque foi para esse tempo que o Senhor permitiu todas as coisas.
Amados, nesse momento, sabe o que José estava fazendo? Olha, eu libero perdão para suas vidas, porque vocês continuam presos nesse lugar. O mal que vocês fizeram para mim, Deus cuidou do meu coração. Eu estou aqui, a vontade de Deus está cumprida em minha vida, mas agora eu libero perdão para vocês. Vão, não briguem entre vocês e tragam o nosso Pai, porque aqui é o lugar que Deus preparou para esse tempo. Meus queridos, como nós podemos aprender com José? Não deixe que o que fizeram com você determine quem você é. Não vive segundo a sua dor. Não vive segundo aquilo que brotou no seu coração, mas coloca essa dor diante do Senhor e fala: Pai, eu não quero mais amargura, eu não quero mais ressentimento, eu libero hoje, eu libero as vidas que me ofenderam, mas eu quero viver em liberdade, eu quero liberar as vidas para que elas sejam livres e eu também quero estar livre de toda amargura e todo ressentimento. Eu quero que você coloque sua mão agora no seu coração. E eu quero orar com você. E depois dessa live, tem um tempo aí com Deus. E o que Ele for lembrando de você, vai liberando perdão. Queira ser livre, em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus perdoador. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não desiste de nós. O Senhor, ó Pai, não age conosco segundo o que nós fizemos e fazemos com o Senhor. Mas o Senhor age segundo a tua misericórdia, a tua bondade, a tua compaixão. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse teu amor. Te agradecemos porque nós não merecíamos o teu perdão, mas o teu perdão nos alcançou. E nós te pedimos hoje, nos perdoa por toda amargura que nós temos guardado no nosso coração. Nos perdoa, Pai, por todo perdão que nós não liberamos até hoje. Nos perdoa por ter nos colocado nesse lugar de juiz, de saber quem merece e quem não merece. Nos perdoa de ter nos colocado no lugar que não é nosso. Esse lugar só cabe ao Senhor. Cabe a nós, ó Pai, perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Eu quero te clamar, ó Deus, que o teu amor inunde os nossos corações. De tal maneira, Pai, oh Deus, nós não queremos mais ficar presa nesse lugar, ó Pai, de tortura, nesse lugar, ó Pai, de opressão, nesse lugar afastados da tua graça, Pai. Mas nós nos posicionamos hoje em nome de Jesus, como filhos obedientes, que liberam perdão, ó Pai, para todos aqueles que nos ofenderam. Pai, em nome de Jesus, esse perdão, ó Pai, não depende do que eu sinto, mas depende do meu posicionamento e da minha decisão. E nós decidimos hoje perdoar todos que nos ofenderam, todos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a dor de cada um, Pai. O Senhor conhece onde cada um aqui foi ferido. Eu quero clamar que o bálsamo do Senhor, o bálsamo de cura, seja derramado sobre cada vida, da cabeça até a planta dos pés. Traga cura para esses corações feridos, ó Pai. Traga cura para todo ressentimento. Nós te damos autoridade, Espírito Santo. Vem com tua mão agora, ó Pai, e arranca toda a raiz de amargura do nosso coração. Nós não queremos viver mais carregando esse peso, carregando esse fardo. Nós lançamos diante do Senhor esse fardo que é pesado e pegamos das tuas mãos o teu fardo que é suave e leve. Em nome de Jesus, eu quero declarar que todo grilhão que prendia a sua vida está quebrado agora, em nome de Jesus. Você é livre para voar voos altos nas asas do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Um dia de paz. Se você foi abençoado, divulga essa live
para que outros também sejam. Vive esse perdão e tem um tempo agora, você e Deus. Coloque sua vida na presença do Senhor, pede para o Senhor sondar, diga para Ele, eu não quero mais carregar esse peso, eu libero, eu decido perdoar e viver em liberdade, viver leve, sem carregar peso nenhum, em nome de Jesus. O Senhor tem para você um casamento abençoado. Para de ficar carregando o peso que fizeram com você. Se você foi traído, se você foi rejeitado, se você se sentiu menosprezado, libera perdão e viva verdadeiramente esse perdão. O Senhor tem um casamento, uma vida abundante para você, um casamento próspero, um casamento de alegria, um casamento leve. Sua relação com seus filhos, com seus pais, com aqueles que trabalham com você, com seus que estão acima de você, me falhou o nome agora. Libera perdão para os seus líderes, para aqueles que estão na igreja com você, para a sua liderança, libera perdão. Libera a todos e viva uma vida livre. Livre, foi para a liberdade que o Senhor te libertou, em nome de Jesus. Quinta-feira estamos aqui com uma convidada, prosseguindo nessa cura que o Senhor vai trazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.